Capítulo 2 Príncipe. Provavelmente concordaremos que é, no mínimo, desconcertante o primeiro dia de aula em uma escola nova. Um bom exemplo é a passagem do ensino fundamental para o ensino médio. Este período, em geral, acontece na adolescência, fase em que, de forma inocente, achamos que podemos qualquer coisa. Mas nem toda essa autoestima ajuda a disfarçar o nervosismo e a timidez que ocorre quando temos de entrar em um ambiente com o qual não estamos familiarizados. Acredito que não seja mais assim, mas no meu tempo, o primeiro passo para localizar o seu nome e a sua sala estava em listas enormes nos murais da entrada do colégio. Depois de encontrar, era hora de ir até a sala de aula propriamente dita, procurando-a entre os corredores. Enquanto parece que todos que transitam por ali estão enturmados e adaptados. Ao entrar na classe, uma cadeira neutra, nem muito na frente, nem muito atrás. Essa cadeira é escolhida para ser o seu assento, e é provável que nesse momento todas as conversas se silenciem e você passe a ser o centro das atenções. Passado alguns minutos, vagarosamente, olhamos em volta e procuramos um olhar com o qual nos identifiquemos. Tem o grupo dos nerds, das bonitas, dos simpáticos, dos isolados, dos contadores de piadas e dos que apenas ouvem e riem. De tudo, até encontrar seu respectivo grupo. Acho que esse é um grupo em que todos os enturmados já passaram. Você está nele agora, procurando qual vai ser sua turma. E então, como cristão, em qual deles você se reconheceria? Usei o episódio de uma sala de aula, mas o caso se aplica a qualquer ambiente em que você entre ou passe a fazer parte. Independente do grupo com o qual se identifique, seja você simpático ou isolado, bonito ou nem tanto, inteligente ou ignorante, se você é cristão, sempre será visto de uma forma diferente de todos aqueles que estão ali. O fato é que, quando escolhemos ser moradas do Altíssimo e permitimos que Ele seja Senhor de nossas vidas, não mais agimos como nós mesmos, mas tentamos fazer o que Ele faria. Surpreendentemente, até os não cristãos esperam isso dos que se dizem filhos de Deus, pois sabem que, na maioria das vezes, as ações dos cristãos não harmonizam com a forma de pensar do mundo. É comum ouvirmos a sarcástica pergunta: "Uai, você não é crente?" Ou ainda, a afirmação irônica: "Olha a irmãzinha, o irmãozinho se soltando", quando tentamos qualquer atitude fora do comportamento que comumente temos como cristão. É verdade que há estereótipos excessivos empregados aos crentes, mas também sabemos que há um código de conduta sobre o qual pautamos nossos atos, que é a palavra de Deus. Ela nos afirma que quando seguimos suas instruções, é possível que todos vejam a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3,18. Na Bíblia, temos a afirmação que o Senhor é Rei para sempre. Salmos 10,16. Diante disso, e considerando que o temos como Pai, podemos declarar que somos filhas do Rei, logo, príncipes. Concorda comigo que um príncipe tem um comportamento diferente dos demais? Na verdade, o que se espera de um príncipe é que ele tenha atitudes parecidas com a do seu pai, o rei. Uma matéria em um tabloide inglês noticiou, com direito à matéria de capa, que certa vez, durante sua juventude, o príncipe William caiu na noitada com seus amigos de faculdade.
A matéria insinuava que o herdeiro do trono da Inglaterra havia se rendido às paixões dos plebeus. Ele apenas tinha ido para uma balada como qualquer jovem da sua idade, mas isso causou espanto simplesmente por não ser o comportamento esperado de um príncipe. Dentre os deveres de uma alteza, um dos mais relevantes é de ser uma espécie de relações públicas do seu reino. Ele carrega consigo os fundamentos e princípios de seu país e, onde quer que vá, deve representá-lo com excelência. Ao olhar para ele, sabe-se sobre seu país, sobre suas convicções e, é claro, sobre o seu rei. Percebeu a semelhança? É o que somos, filhos de um Deus que é rei, e como príncipes e princesas, representamos o seu reino aqui na terra. Nossas atitudes precisam condizer com as nossas responsabilidades, e isso nem sempre é fácil, pois requer renúncia e resignação. Como escolher diferente se todo mundo adotou o mesmo? Como não se sentir estranho se ao olhar em volta percebemos que todos já nos consideram assim, simplesmente porque escolhemos caminhar na contramão da multidão? Em alguns momentos é mais cômodo pensar que não temos opções, não é mesmo? Mas Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel nos prova que sempre podemos escolher e fazer diferente, mesmo que isso nos desafie. Atente-se aos detalhes da história contada em Daniel 1. Imagine o dia em que os jovens israelitas que foram levados cativos pelo rei chegaram à Babilônia. Eles eram visualmente diferentes devido, obviamente, serem de uma cultura diferente do país que os levara cativo, seja na maneira de vestir, na forma de falar, no jeito de arrumar barba e cabelo, enfim. Enquanto eles passavam nas ruas da cidade, tenho certeza que foram observados por todos ali, e os sussurros eram o mesmo. Eles são diferentes. Foi concedido a eles o melhor manjar que havia no palácio, pois o rei queria que estivessem saudáveis para servi-lo. Às vezes o inimigo parece nos querer bem, mas na verdade suas artimanhas são para nos fazer perder a comunhão com Deus. Provavelmente mudaram as roupas dele, deram-lhe roupas e sapatos de servos de reis. Quem sabe tentaram de alguma forma mudar a aparência deles, o jeito de amarrar o turbante, a barba. Imagino que mudaram o que fosse possível para deixá-los mais adequados ao serviço do reino babilônico. Para finalizar, faltavam duas coisas. A estas eram para, de uma vez por todas, tirarem a identidade que possuíam de povo escolhido de Deus, mudar o nome e a forma com que se alimentavam. O nome de um hebreu era algo muito sério, pois era possível saber muito sobre a pessoa por meio de como a chamavam. Se era abençoada pelo Criador, se foi desejada ou não, se foi motivo de choro ou riso. Alguns deles tinham nomes que significavam adoração a Deus todas as vezes que pronunciados. Esse era o caso de Ananias, que significa o Senhor tem sido gracioso. Misael, que significa quem é igual a Deus. E Azarias, que significa Jeová tem ajudado. Seus nomes traziam seu Deus na identidade. Para mudar isso, o chamaram com nomes babilônicos. A estratégia final seria mudar a maneira com que se alimentavam e, quanto a isso, Deus havia deixado regras bem claras que iam desde a escolha do que comer até o cuidado no preparo dos alimentos. O ponto crítico daquela situação era que provavelmente o manjar do rei era oferecido a deuses estranhos e fazê-los comer desse manjar era uma tentativa de mudar a mente deles, a essência, e por isso eles não aceitaram.
Aqueles ousados príncipes pediram para se alimentar de legumes e desafiaram o chefe dos eunucos. Ao final do teste, estavam mais saudáveis e inteligentes, muito mais do que os jovens que se alimentavam do melhor manjar do rei. Quando a Bíblia se refere aos que foram levados cativos dos filhos de Israel, e deixa bem claro que foram escolhidas a linhagens de real, não entenda que os escolhidos foram apenas Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O povo de Israel era grande e havia muitos outros, além dos 4 aqui citados, que também foram vistos como diferentes quando entraram na cidade. Vestiam-se, falavam, comportavam-se como os que serviam ao Deus de Israel, mas aos poucos foram deixando os costumes da nova condição mudá-los, ao revelar quem de fato eles eram. Pensamento meu. Acho até que alguns deles disseram diante do banquete do rei: fomos escolhidos por Deus para ser abençoados no cativeiro. Olha onde estamos, na casa do rei, comendo da comida do rei e sendo tratado como servos reais, para servi-lo e ficar perto dele. Eles esqueceram que servia a um Deus que não muda. Suas leis também não mudam. Perderam a oportunidade de honrar a Deus e, mais que isso, de viver o sobrenatural. Cuidado para não ser enganado pelo príncipe desse século que quer manter você distante do Rei do Universo. Esteja atento às artimanhas do seu inimigo e peça discernimento ao Espírito Santo para fazer escolhas em um ambiente que nos leva a crer que não a temos. Sempre temos escolha. Parece exagero, mas é um fato. Absolutamente tudo o que você faz é observado. A maneira como você fala, as palavras que saem da sua boca, o jeito que você se veste, o seu corte de cabelo, a maneira como você estuda, como se comporta, tudo minimamente é analisado pelos que cercam você. Todos falam o que quiser, tem momentos de raiva, de fraqueza, e você também vive tudo isso. Mas, se reagir de maneira igual a eles, estes cobrarão de você um comportamento diferente e os lembrarão que você tem que viver o que você prega. Quando escolhemos honrar a Deus em situações que parecem não nos dar escolha, Ele nos honra sobremaneira a ponto de marcar a nossa geração e a geração futura. Não sabemos os nomes de nenhum outro príncipe levado cativo para a Babilônia. Quanto aos que escolheram ser diferentes, não só sabemos seu nome, como também vimos por meio da história bíblica que eles vivenciaram muitos milagres. Quero que você reflita para nunca mais esquecer que você é diferente. E tudo o que você faz também precisa ser diferente. A essa altura, você pode estar se perguntando: como saber se estou honrando a Deus e fazendo as escolhas certas? Bem, todo príncipe tem um fiel conselheiro, e o seu está ao seu lado 24 horas por dia. O nome dele é Espírito Santo. O melhor de tudo é que Deus nunca erra. Quando não souber o que disser ao mundo, pergunte a Ele. Quando a tentação quiser vencer você, chame por Ele. Saiba que o Espírito Santo deseja tanto que você avance, que às vezes sussurra conselhos no seu ouvido, mesmo quando você se esquece de consultá-lo. Ouçam, Ele está mais perto do que você imagina. Ele habita dentro de você e é quem lembra você sempre que necessário. Você é filho do rei. Não faça assim. Age diferente. Você é um príncipe.
A Bíblia nos compara sal, luz, astros. Você já sabe, não é? Dar sabor, iluminar, refletir a luz do sol e brilhar. Isso é o que você é em sua essência quando escolheu viver para Cristo. Não precisa sair gritando aos quatro ventos que é diferente, que é cristão. A sua vida e as suas atitudes é que devem demonstrar isso. Assim como o sal, a luz e os astros não falam, mas todo mundo sabe o que são e quais são os seus propósitos. Mas não seja chato, tenha amigos. Seja alegre, respeitoso e gentil. Afinal, você precisa ganhá-los para Cristo. E uma das formas de trazê-los ao Rei é produzindo neles o desejo de se tornar como você. Eu comecei esse capítulo contando sobre se sentir deslocado em um ambiente novo, usando a comparação de uma sala de aula e sabendo do quanto essa cena é comum, seja qual for o ambiente que estiver inserido. Não sei que grupo da sala você escolheria, não sei como é o seu temperamento no trabalho, mas acredito que você já entendeu que, independente de onde você esteja, a vida sempre nos coloca em situação que teremos de fazer escolhas. Entre elas, há de ser ou não respeitado como um príncipe filho de Deus. Honre a Deus, não para provar nada a ninguém, muito menos esperando vitórias da parte dele. Sirva a Deus, não só parecendo ser diferente, pois é mais do que só vestir, mais do que carregar o nome de crente. Adore a Deus com atitudes que falem mais do que as suas palavras, mais que o levantar de mão e orações feitas em alta voz. Renuncie às facilidades, mesmo quando pareça não ter escolha, e faça a diferença, mesmo que isto lhe custe perdas. Honre a Deus em público, mas não se esqueça de fazê-lo também quando ninguém estiver olhando. Meu conselho é que você se aproxime cada vez mais do Espírito Santo, para que assim as escolhas que honrem a Deus aconteçam de forma natural e não forçada, que sejam feitas com amor e não por obrigação. Para isso, viva em constante oração e leitura bíblica. Quanto mais você permitir que o Espírito de Deus ganhe espaço dentro de você, mais fácil vai ser vencer qualquer que seja o desafio. Cito uma frase de autor desconhecido que me acompanha há muito tempo e que levo como uma das maiores máximas da minha vida. Só entre em um lugar se Cristo entrar com você, e só converse algo se Ele puder participar. Para ser diferente onde quer que esteja e como príncipe, ser representante do reino da melhor maneira possível, você precisa apenas lembrar que não está sozinho. Ao seu lado, o tempo inteiro, o Rei do Universo acompanha você.